da nossa edição do mês de junho. A gente inicia, né, mais um encontro do Axis às 10. Hoje a gente vai tratar do tema, né, de desafio da gestão de pessoas em instituições católicas, para além da área de RH. Né? Então, é mais um encontro virtual do Axis, né, do Axis às 10. A gente iniciou esse tipo de trabalho, esse tipo de encontro na pandemia. A gente está agora na 4ª temporada e sempre com temas que mexem um pouco aí, que nos tiram um pouco do lugar. Então, hoje participará conosco, né, um dos diretores do Instituto Axis, o Sebastião Venâncio, que tem inclusive obras aí no setor, na área de RH, tem uma vasta experiência nessa área, e no trabalho que vai ser desenvolvido hoje, a gente conta com a participação de uma religiosa, nossa cliente muito querida do Instituto, né, que é a irmã Vânia Duque. Irmã Vânia Duque Sobrinho, ela é mestra, mas ela é religiosa batistina. Né? A gente destaca o religiosa batistina, porque é a origem da vocação, do trabalho, de tudo que ela desenvolve hoje está ali enraizado na vida religiosa dela. Mestre em educação, pedagoga, psicopedagoga, especialista em pedagogia, empresarial e em psicanálise. Né? A trajetória profissional da irmã Vânia começa desde a docência, passando por coordenação pedagógica, administração escolar, diretora de escola, e hoje a irmã Vânia responde pelo governo provincial da Congregação de São João Batista no Brasil. Muito bem-vinda, irmã Vânia, e partilha com a irmã Vânia a apresentação de hoje. Como eu disse, o Sebastião Venâncio. O Sebastião, ele é sócio do Axis Instituto, é psicólogo, biólogo, doutor em políticas públicas. A tese dele é sobre empoderamento comunitário, especialista em gestão de pessoas. Ele trabalha, a trajetória profissional do Sebastião é toda voltada aí para o relacionamento com pessoas, pela gestão de pessoas. Ele é psicólogo clínico e organizacional, gerente de RH, já trabalhou como gerente de RH, inclusive em indústria, professor, diretor de escola, superintendente de fundação educacional e de consultoria, e hoje vem nos brindar aqui com uma fala que representa muito do que ele vivencia aí no dia a dia. Antes de eu passar a palavra para o professor Sebastião e também para a irmã Vânia, eu vou passar aqui a palavra para a Karina. Sebastião, se você puder só tirar para a gente a apresentação, para a Karina apresentar para a gente uma pequena introdução do Axis Instituto para aqueles que estão hoje nos conhecendo e nos visitando aqui no Axis às 10 pela primeira vez. Karina, por favor, fique à vontade.
Obrigado, Karina. É, eu sou o Márcio, né, Márcio Moreira, aqui do Axis, também sou um dos diretores do Axis. O É, Axis. a gente começa hoje, agora, né, com a fala, como de costume, aí no Axis às 10, com os nossos facilitadores, tanto o professor Sebastião quanto a irmã Vânia. Depois a gente tem um pequeno comercial ali do Axis, em que a gente faz uma promoção relâmpago para o dia de hoje, para a participação do dia de hoje. E logo em seguida as perguntas. Então, a mesma lógica de todos os Axis às 10, a gente tenta cumprir aí o cronograma nosso, o nosso tempo de uma hora e pouquinho, né, porque o tempo de todos é precioso. Muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Sebastião, por favor, fique à vontade. Obrigado, Márcio. Bom dia, né, a todos, a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Muito obrigado à irmã Vânia, né, pela participação, pelo ter aceitado o nosso convite, mesmo com a vida apertada e agitada, né, de provincial. Muito obrigado, irmã. E obrigado a todos vocês por estarem aqui, né? Obrigado à equipe do Axis também. Nesse tempo, né, curto que nós temos, nós dividimos o tema de hoje em 4 subtópicos, né? O primeiro é, na verdade, a gerência, né? Como gerenciar leigos, né? Sendo que, na verdade, os leigos nas congregações, nas dioceses, mais até nas congregações, nas obras, né, da igreja, nas congregações, são relativamente algo novo, né? Eu vou falar mais sobre isso, né? Esse novo aqui, entre aspas, né? Depois, um segundo tópico, preparando os gestores internos, religiosos ou leigos, para gerenciarem pessoas. Depois, a área de gestão de pessoas, propriamente dita, né? A importância de uma área de gestão de pessoas, mas também os limites dessa área, né? E nos desafios também, no quarto item, na gestão de pessoas, alguns pontos de vista nossos, do Axis e da irmã Vânia, né? Que vai colocar também os desafios que ela, como religiosa, como provincial, tem vivido, tem visto aí ao longo da trajetória dela à frente da congregação. Bem, para começar, então, o primeiro tópico, né, a gerenciar leigos como algo novo. Na verdade, se nós pararmos para pensar nas obras católicas, digamos que a emergência, né, o surgimento, o trabalho mais intensivo do leigo, né, ou da leiga, evidentemente, ele é relativamente recente, talvez aí 6 décadas, 7 décadas, né? Até então, as obras, né, eram tocadas, digamos assim, eram trabalhadas somente por religiosos e religiosas, né? Ou a grande e arrasadora maioria dos profissionais eram propriamente religiosos ou religiosas. Por que é importante a gente se lembrar disso, né? De que o leigo é novo aí, entre aspas, né? Nas congregações? Porque significa que, de modo geral, as congregações, então, têm ainda muito que aprender, né, em relação a essa gestão do leigo, porque sempre que um elemento novo entra numa instituição, a gente tem que aprender a lidar com esse elemento, né? Aqui, no caso, é uma pessoa, né, a categoria, né, de leigo, mas poderia ser uma outra, uma inovação, por exemplo. Então, o fato de o leigo ter aí há poucas décadas é significativo, é um ponto importante. Consequentemente, né, os religiosos, as religiosas precisam aprender a conhecer o leigo, a sua cultura, seus hábitos, seus pensamentos. E aí, quando a gente fala conhecer, tem um conhecer aí em diversas camadas, né? Tem aquele conhecimento primário, digamos assim, esse conhecimento das relações sociais, em que eu sei o nome da pessoa, conheço o rosto da pessoa, mas na verdade é só uma primeira camada, né? Na verdade eu não conheço a pessoa profundamente. Então, se eu vou trabalhar com a pessoa, né, com o leigo, eu tenho que conhecê-la, aprender a conhecê-lo, conhecê-la bem, ou seja, aprofundar aí nas camadas que estão por baixo daquela primeira, né? Como é que esse leigo pensa? Quais são as questões morais e de costumes ligadas aí, e éticas, né? Ligadas a esses leigos? Quais são os seus hábitos? O que que ele faz com o seu tempo livre? Não é? Como é que ele gerencia seu tempo livre, a sua relação com a família, o seu entretenimento? Ou seja, há uma série de
variáveis aí envolvidas, né, na pessoa do leigo, que são diferentes, né, das variáveis que estão ligadas aos religiosos e religiosas. Então, é preciso que haja realmente um conhecimento desse leigo, né? E aí, nós vamos falar mais à frente sobre desafios, mas há um primeiro desafio, um desafio óbvio para as congregações, para as obras católicas, para as paróquias também, evidentemente, que é esse desafio de gerir essa diversidade. Diversidade de pessoas, diversidade de faixas etárias, diversidade de cultura, diversidade de formação acadêmica, de formação humana, de origem, né? De hábitos culturais. E aí nós estamos falando dentro de um país, né? Mas as congregações, de modo geral, todas elas, estão em vários países, e às vezes esses grupos de pessoas estão misturados, né? Dentro de um mesmo país, você tem pessoas de diversos países, o que faz aumentar essa diversidade e, consequentemente, a gestão dessa diversidade toda é mais desafiadora. Isso, em termos de gestão de pessoas, significa muito, né? Significa realmente um desafio muito grande e o que demanda uma aprendizagem muito grande das lideranças católicas ou lideranças leigas, mas essa diversidade, de certo modo, demanda, requer, exige uma aprendizagem muito mais profunda, muito mais ampla dos gestores, né? É uma outra coisa importante aí quando a gente fala do leigo, da cultura do leigo, da leiga, é que o leigo não tem voto de obediência, nem de pobreza, quanto mais o terceiro voto, né, que vocês têm, né? Então, ou seja, isso, vocês religiosas, né? E isso tem muitos significados, né? É, isso também dificulta, de certo modo, a gestão de pessoas, impacta a gestão de pessoas, faz com que as lideranças católicas tenham que ter um pensamento mais amplo, uma forma diferenciada de lidar com esse leigo que não tem voto de obediência nem voto de pobreza, né? E que tem outras características aí culturais, como a gente já viu, né? A área de gestão de pessoas, né, está envolta, né, em muitas leis, em muitas normas, né, muitas regras, né, é um cipoal, na verdade, aí de leis, de normas, de regras, e esses funcionários leigos todos estão, de certa forma, imbricados, né, nessas leis, nessas normas, e aí quem vai liderar pessoas tem que conhecer, pode não ser um grande especialista nessas leis e normas, porque vão ter na equipe especialistas, né, nessas leis, nessas normas, mas quem está na liderança tem que conhecer o básico, né, dessas leis e normas que estão aí perpassando por toda a estrutura e, consequentemente, por todos esses leigos, né? Então, isso representa um desafio a mais. Uma outra coisa muito significativa para as congregações é que, às vezes, né, observa-se uma não percepção da importância da área de gestão de pessoas, ou seja, é como se uma área de gestão de pessoas, sobre a qual a gente vai falar mais daqui a pouco, aquela área constituída, aquela área formal, como se aquela área não tivesse grande importância, não fosse relevante. Não é só a área de gestão de pessoas, não, né? A área de comunicação e marketing, por exemplo, é uma área também ainda, de modo geral, pouco percebida pelas instituições católicas, mas vamos trazer o nosso foco aqui, a gestão de pessoas. É uma área muito importante, enquanto área constituída, enquanto área formal, ela não faz milagre, ela não faz tudo, a gente vai falar dos limites dessa área daqui a pouco, mas quando a congregação, por exemplo, não consegue perceber o quão estratégico é essa área, aí as coisas ficam mais difíceis, né? Também, muitas vezes, quando se pensa em gestão de pessoas, em implantar uma área de gestão de pessoas, se pensa mais em custos, em despesas, né? Ou será que isso é um investimento? Será que implantar uma área dessa, né, implantar um bom serviço de gestão de pessoas pode também significar um investimento, pode ser visto como um investimento, deve ser visto como um investimento? Talvez esse ponto aí sobre o qual eu não vou falar muito mais agora, não possa ser, né, um tema de pergunta aí de vocês, né, para o segundo momento, né? Um outro ponto nosso aqui, né, é a preparação dos gestores
né, para lidarem, para gerenciarem, para liderarem as pessoas, né? E aí nós falamos dos gestores que podem ser religiosos ou leigos que trabalham com vocês, né? A questão é que a grande maioria dos cursos superiores, eu fiz administração de empresas, eu fiz psicologia, eu fiz ciências contábeis, eu fiz pedagogia, não importa qual a área, eu fiz direito, a grande maioria dos cursos superiores não prepara o profissional para gerenciar ou liderar pessoas. A verdade é essa, né? Tem, às vezes, aquelas matérias básicas lá, administração de pessoal, né, que o curso de administração, por exemplo, tem, psicologia tem algumas matérias básicas, mas a gestão das pessoas na empresa, na instituição, né, às vezes tem o enfoque também é mais para a indústria e para comércio, né? Não tem, por exemplo, um curso específico para gestão de pessoas em instituições religiosas, né? Então, na verdade, quem vem trabalhar com vocês, de certo modo, e que vai ocupar um cargo de liderança, não foi preparado para liderar. Essa é a grande verdade, né? E aí, nessas pessoas e também nos religiosos e religiosas, há, de modo geral, uma compreensão muito tênue, muito débil, muito fraca do que seja gerenciar pessoas. E há, às vezes, algumas confusões conceituais também entre gerenciar, liderar, chefiar, como se fosse tudo a mesma coisa. E são coisas distintas, são coisas diferentes, né? Enquanto o gerenciar e o chefiar, o gerenciário ele tá ligado, né, muitas vezes a uma visão mais administrativa, uma visão mais, digamos assim, mais fechada, uma visão mais mecânica, uma visão mais de tarefas, de cumprimento de tarefas e de metas, né? Enquanto o gerenciar está mais com esse foco, e isso é, de certo modo, piorado na chefia, que é uma visão muito mais de curto prazo, uma visão muito mecânica, né? Enquanto duas palavras, chefiar e liderar, estão um pouco ligados a essa visão um pouco mais estreita da instituição, a liderança está ligado, ao contrário, a uma visão mais ampla, uma visão mais de longo prazo, uma visão mais estratégica, uma visão mais de estimular e inspirar as pessoas, ao invés de mandar, né? Então, essas palavras não são iguais, né? Não significam a mesma coisa, e muitas vezes as pessoas que trabalham gerenciando pessoas confundem esses conceitos, né? Com isso, as instituições católicas acabam, claro que eu estou falando de instituições católicas, mas as empresas, né, gente, as grandes indústrias, todas elas passam por esse mesmo dilema, né? Na verdade, todas as empresas e instituições acabam que precisam formar gestores, no caso das instituições católicas, religiosos ou leigos, para entenderem um pouco melhor o comportamento humano, pelo menos entenderem a base do comportamento humano, o que constitui o comportamento humano, para que essas pessoas consigam também aí desenvolver empatia, respeito, assertividade, porque às vezes se confunde, né, a liderança ou o gestor acha que para as pessoas fazerem alguma coisa ele tem que ser bruto, ele tem que ser agressivo, e aí não entende muito bem esse conceito de assertividade, né? Diferenciando esse conceito de agressividade. Mas aprender também sobre humanidade, né? Sobre tratar as pessoas de forma humana, respeitosa, misericordiosa, né? E também conceitos de objetividade e clareza, porque também são muito importantes na gestão. Então, na verdade, trata-se muitas vezes de ajudar ou de ensinar essas lideranças a aprenderem, a se apropriarem desses conceitos, consequentemente, melhorando a sua postura e a sua comunicação. Nós temos trabalhado muito com a comunicação não violenta, né, na liderança, né? A nossa comunicação normal, usual, do dia a dia, de modo geral, é considerada muito violenta, né? No que a gente chama de microagressões, né? São aquelas agressões diárias que às vezes são traduzidas, digamos assim, são passadas em tons de voz, em olhares,
aquele olhar que você aniquila a pessoa, né? São chamadas hoje microagressões, mas isso é muito violento, né? E ao longo do tempo, se você tem um ambiente assim, em que essas microagressões estão muito presentes, o clima organizacional fica muito ruim, né? E as pessoas vão, na verdade, trabalhar infelizes, vão produzir menos. Então, todo esse aprendizado é fundamental para que a postura e a comunicação dos gestores melhore. Também algo muito importante é a compreensão dos processos internos e suas interfaces com as pessoas. E aí nós falamos de duas grandes categorias de processos internos, né? Primeiro, os processos internos ligados à pessoa, ou seja, os processos psíquicos, digamos assim, né? E as interfaces desse processo interno com as pessoas com quem a gente convive, e também os processos internos da instituição. Quais processos ali no dia a dia da instituição, aqueles processos que a gente procura escrever e documentar, tem mais interface ou menos interfaces com as pessoas. Sobre essa primeira categoria de processos internos, processos psíquicos, nós temos um curso, inclusive, que se chama Gestão de Si. Nós vamos ter uma outra turma dele agora em setembro, e depois, no final, até a nossa área, Maria Lúcia, da coordenadora da nossa área de relacionamento com o cliente, área comercial, ela vai fazer, né, vai falar para vocês de uma promoção especial que nós estamos fazendo para todos que estão aqui hoje, né, sobre esse curso. Mas, enfim, o curso ajuda, na verdade, a pessoa, né, as lideranças, a entenderem, a se entenderem melhor, a se conhecerem melhor, a trazerem à sua consciência os seus processos internos, para que essa pessoa, se gerenciando bem a liderança, por isso chama gestão de si, possa gerenciar bem a equipe, né? Se você não se gerencia bem, não tem como você gerenciar bem uma equipe. E também aí um outro aspecto importante nessa preparação de gestores é a clareza e a organização da instituição religiosa, para o qual ou para as quais, clareza e organização, os religiosos têm um papel fundamental. Ou seja, cabe, de certo modo, né, como fundadores, digamos assim, como instituintes, né, cabe aos religiosos co-construírem, co-elaborarem documentos e estruturas que vão dar clareza e vão organizar os processos da própria instituição. Ou seja, nem tudo pode ser depois julgado, atirado, né, às pessoas, né? Ou seja, tem uma série de processos que dependem muito da instituição. Então, tem um papel aí institucional muito importante. Um outro tópico nosso aqui, né, a área de gestão de pessoas, né, propriamente dito, né, a importância e os limites da área, né, quando a gente fala disso, né, na verdade, quando se tem uma área de gestão de pessoas instituída, criada, funcionando, ela tem por objetivo primário, né, organizar e gerenciar todos os processos meio ligados a pessoas. Por isso que chama área de gestão de pessoas, ou RH, né, recurso humano. Está havendo aí uma transição de nome, né, digamos assim. Mas cabe a essa área organizar e gerenciar os processos ligados aí à gestão de pessoas. Cabe à área propor e gerenciar as políticas e as práticas de gestão de pessoas. Consequentemente, né, essa área, essas políticas, essas práticas, têm um papel importante junto aos gestores de cada área, de cada setor, auxiliando esses gestores na condução da gestão de pessoas em cada área ou setor. Ou seja, aí é outro mito, né, que a gente precisa entender de quem que é a responsabilidade da gestão de pessoas. Muitos vão dizer assim, é da área de gestão de pessoas. Não é. A responsabilidade pela gestão de pessoas é dos gestores de pessoas. Ou seja, cada pessoa, a coordenadora pedagógica de um colégio, ela é uma gestora de pessoas, ela é uma gestora da equipe técnica, ela é uma gestora dos professores, ela é uma gestora dos auxiliares de classe e assim por diante, né? A encarregada da manutenção do prédio, ela é a gestora das pessoas que trabalham ali com a manutenção. Então, na verdade,
verdade, todo mundo que ocupa cargo de liderança é um gestor de pessoas. O que a área de gestão de pessoas vai fazer é auxiliar essas pessoas a fazerem melhor o seu trabalho. Nesse sentido, até nós escrevemos um livro lá em 2016, está publicado pelo Axis, que é Gestão de Pessoas em Instituições Confessionais. É um livro que fala, que adapta exatamente toda a linguagem, todo o conhecimento, todo não, né? Claro, o conhecimento aí é mais presente, digamos assim, mais comum, né? Adapta isso às instituições confessionais. É um trabalho que a gente fez aí de pesquisa, de adaptação, e esse livro, ele nasceu, na verdade, dos cursos de gestão de pessoas, né, que a gente dá em regime de imersão, praticamente todo ano, desde 2009, né? Bom, a área de gestão de pessoas, ela assume diversas tarefas e responsabilidades que, quando não há essa área, acaba que são assumidas pelos gestores técnicos, ou seja, gestores das áreas fins. Por exemplo, nós temos uma formação, temos um programa de formação para professores, ótimo, fantástico, muito bom. Mas se não tem uma área de gestão de pessoas, quem vai se responsabilizar por esse programa de formação? Ao fim e ao cabo, acaba sendo, sei lá, a provincial, acaba sendo uma conselheira, acaba sendo a diretora do colégio, e, de certa forma, aí há um desvio de função, porque quem deve organizar o programa é a área de gestão de pessoas. Também recrutamento e seleção. Quando não há uma área de gestão de pessoas, quem acaba se envolvendo e fazendo o recrutamento e seleção é a própria área fim, as pedagogas, a diretora da escola. E aí, infelizmente, não por má vontade ou má intenção, mas não fazem um recrutamento e seleção muito bem feitos, né? A área de gestão de pessoas, quando existe, ela contribui, né, para a retenção do funcionário, reduzindo aí o turnover, né? Essa rotatividade é muito ruim, na verdade, para a instituição. Mas, né, a área de gestão de pessoas, ela não tem gerência sobre o dia a dia do funcionário, cujo desempenho real é acompanhado pelo gestor de cada setor, ou seja, a coordenadora pedagógica que acompanha mais de perto o professor, não é a área de gestão de pessoas que acompanha o professor. Então, e assim por diante, ou seja, a área auxilia, a área de gestão de pessoas, como área meio, ela auxilia as áreas fins, mas ela não tem uma gestão direta sobre o dia a dia daquele funcionário que está lá na área fim, né? E, consequentemente, a área de gestão de pessoas, ela não substitui cada gestor. Cada gestor em sua área tem o seu papel, né? Só para ilustrar aqui, né, tipicamente, uma área de gestão de pessoas, numa instituição, digamos assim, que não é muito grande, porque na instituição muito grande, eu vou complementar depois, né, ela tem vários outros papéis, digamos assim, mas uma área típica né, uma área de gestão de pessoas, ela é composta por um departamento de pessoal, por uma área de recrutamento, por uma área de seleção, por uma área de desenvolvimento de pessoas, chamava antigamente área de treinamento, né, ou então treinamento e desenvolvimento, que é responsável, por exemplo, pelo programa de formação, como eu acabei de dizer, e aí dentro de programa de formação nós temos uma amplitude, né, de temas de formação, de eixos de formação. Hoje em dia, a área de gestão de pessoas, essa área aqui, também é responsável, né, pela gestão da diversidade, da equidade, da inclusão dentro da instituição, pelo ESG, né, as questões ambientais, sociais e de governança da instituição, né? Também é uma área normalmente, né, responsável pela coordenação, pelo desenvolvimento da avaliação de desempenho, pesquisa de clima, também pela área de saúde ocupacional, também pela área de cargos, salários e benefícios, que está ligado muito aqui ao departamento de pessoal, mas é mais amplo, né, do que o departamento de pessoal, e também ligado à área de segurança, e aqui, de novo, o ESG, né, as questões de ESG. A área de segurança hoje, nós não podemos mais pensar em segurança só como aquela segurança para o funcionário, mas também a segurança da instituição, a segurança da obra. Por exemplo, no colégio hoje, essa segurança, né, proteger o colégio, né, de ataques externos ou internos é algo muito importante também, e normalmente isso fica a cargo também a gestão disso fica a cargo de uma área de gestão de pessoas. Por falar nisso, o Márcio amanhã vai fazer lá nas Doroteias
participar de um seminário como uma palestra, né, nessa área aí de segurança, com uma empresa parceira nossa, né, a Noto, que trabalha com segurança escolar. Bom, além dessas tarefas típicas que eu mencionei, quando a instituição é maior, também gestão de pessoas cuida da gestão de frota, né, da frota para transporte de funcionários, cuida da gestão de restaurantes, refeitórios, cantinas, ticket de alimentação, vale supermercado, vale compras, né? Também cuida de gestão de programa de qualidade de vida, gestão de parcerias para esportes, academia, entretenimento, a gestão das pesquisas, como eu mencionei, clima, satisfação, salários no mercado, pesquisa salarial, gestão de escalas ou turnos, né, dependendo aí do funcionamento da instituição. Por exemplo, hospitais, né, tem sempre uma gestão de escala, gestão de turno, né? Também negociações sindicais. Eu coloquei à parte essas atribuições aqui da área para dizer o seguinte, né, quanto maior a instituição, mais complexa a instituição, mais atribuições, de certa forma, tem, né, a área de gestão de pessoas. E caminhando aqui para o quarto tópico nosso, para passar daqui a 1 minuto a palavra para a irmã Vânia, nós temos aqui também vários desafios, né? Alguns até eu já coloquei, né? Primeiro desafio dessa área de gestão de pessoas é uma área muito dinâmica e sensível, não é? Hoje, por exemplo, com fake news, com deepfakes, com a inteligência artificial aí começando a criar um certo caos, né? Essa questão de lidar com pessoas está ficando cada vez mais sensível e é uma área sempre muito dinâmica, né? Até pela entrada e saída, a rotatividade, as coisas que acontecem no dia a dia, que podem acontecer, né? Há uma mudança na legislação e nos costumes, né? Essas mudanças são também constantes, né? A única coisa constante na vida, na verdade, é a mudança, né? Então, mas a mudança está aí, é perene, e aí os gestores têm que ficar sempre atentos à legislação, aos costumes, né? Tem sempre, e hoje mais ainda, inúmeras questões éticas e morais envolvidas, né, ligadas à postura do funcionário dentro da instituição, como é que ele vai se relacionar internamente, vai respeitar o outro, vai respeitar o parceiro, vai se envolver, por exemplo, em alguma negociação cabulosa com um fornecedor, por exemplo, ou não. Ou seja, inúmeras questões éticas e morais aí no dia a dia, né? E a área de gestão de pessoas tem que estar atenta a isso, né? Também uma rotatividade, né, que hoje é maior com as novas gerações, né? Os jovens não querem mais aquele emprego da vida toda, ele fica pouco tempo e sai, e aí quando a pessoa começa a ser formada para trabalhar na instituição, ela já saiu, uma judicialização de casos internos, né? A pessoa está passando por um problema dentro da instituição, um assédio ou um bullying, ela vai à justiça e ela está certa nesse sentido, né? O funcionário está certo de buscar a justiça, né? Porque na verdade não deveria ter havido assédio, não deveria ter havido bullying, a instituição tinha que ter ficado atenta e não ficou, e assim por diante. Mas essa judicialização ela traz dificuldades e ela aumenta os custos de gestão disso tudo, né? E também, né? Na verdade, um outro desafio enorme, é o que a gente já falou, é a preparação e a formação de gestores para aprenderem, ao fim e ao cabo, a gerenciarem pessoas. Eu convido agora a irmã Vânia, né, que vai falar um pouco sobre os desafios, né, que ela, como religiosa, como provincial, ela já ocupou aí todos os cargos, né, de uma congregação. Como é que ela percebe essa área? Se isso que eu falei de desafios, ela também percebe ou não? Pois não, irmã Vânia, por favor. Obrigada, Sebastião. Então, eu, nesse momento, dialogo com o Sebastião alguns desafios que são percebidos por mim a partir dessa experiência na gestão da congregação no Brasil, é, tanto quanto como provincial hoje, como diretora de escola, de obras sociais que eu estive, né, que são desafios aí presentes na área de gestão de pessoas. Primeira coisa é a questão da formação da liderança e das gestoras, né? Nós sabemos que a formação ela é uma aliada potente no desenvolvimento de habilidades e competências para as lideranças e gestoras. Como o Sebastião já disse, né, que a liderança ela refere-se a um modo de ser, de agir, de inspirar pessoas, enquanto a gestão ela toca mais nos aspectos instrumentais da administração. Então, a formação ela vai contribuir para unir também esses dois aspectos, a liderança e a gestão.
Então, a formação continuada, né, a formação inicial, que é a graduação, ela é muito importante, porém, não é suficiente diante das mudanças rápidas de nosso tempo. Então, as instituições, elas são responsáveis na sistematização e implementação de programas de formação continuada e ou permanente, né? Permanente, que é esse termo utilizado por Paulo Freire, né? Essa formação constante para o desenvolvimento de habilidades, competências para a liderança e também o aperfeiçoamento e melhoria dos processos cotidianos. O Pode deixar desafio ali e escutar aqui, O deixar ali seu voz. desafio Uhum. constante é manter uma programação sistematizada de formação para as lideranças, bem como para todos os colaboradores. Outro desafio que aponto é o autoconhecimento, porque para lidar com pessoas, faz-se necessário que conheçamos a nós mesmas, nossas fragilidades, nossos limites, também nossas potencialidades e nossos talentos. O Sebastião, no livro Gestão de Pessoas em Instituições Confessionais, ele pontua que o autoconhecimento ele tem uma relevância muito grande na gestão de pessoas. E aí, esse autoconhecimento ele vai funcionar como um antídoto ao messianismo. O que isso significa, né? Significa que, ao nos conhecermos, torna claro que nós não damos conta de tudo, nós não sabemos tudo, nós não somos boas em tudo. Então, nós precisamos e caminhamos com outras pessoas para o sucesso de nosso empreendimento. O autoconhecimento é um trabalho árduo, ele exige de cada uma de nós, de cada um de nós que estamos na área de gestão, coragem e disposição. Outro desafio que aponto é a comunicação. A comunicação, tanto essa comunicação diária, né, que fazemos, ela precisa ser clara, ela precisa ser coerente, transparente, sem ruídos, porque oportuniza a confiança, o vínculo e também inspira a equipe. Então, esse é um exercício diário. Assim como a disposição para o diálogo, né? Que o diálogo é essa argumentação, a fala e também a escuta atenta. Demonstra que as pessoas, elas são o centro de nossas instituições. Assim como nos convoca o Papa Francisco no primeiro compromisso do Pacto Educativo Global, que é colocar a pessoa no centro. Uhum. Outro desafio é a implantação da área de gestão de pessoas. Às vezes, o Sebastião já apontou aí, né? Nós confundimos a área de gestão de pessoas com o departamento pessoal ou RH. E a área de gestão de pessoas, ela reúne, por exemplo, vários setores, como ele mesmo já colocou, a captação de novos colaboradores, seleção, desenvolvimento, formação, avaliação de desempenho, cargos e salários, saúde ocupacional, segurança do trabalho e também a área de departamento pessoal e RH. Portanto, a área de gestão de pessoas, ela zela, ela cuida dos colaboradores, não no sentido maternal, mas de favorecer o crescimento e o desenvolvimento deste colaborador na instituição. Por menor que seja a congregação, a província, a delegação, outro nome que damos, né, às nossas instituições, é fundamental a implantação desta área, pois contribui no crescimento e sucesso da instituição, na perenidade, na sustentabilidade da instituição. Outro desafio são os processos claros, desenhados e documentados. Às vezes a gente tem grandes dificuldades nesse sentido, né? Porém, esses processos, eles dão segurança, transparência e agilidade. Como, por exemplo, ao realizar uma captação, seleção de novos colaboradores, precisamos ter com clareza qual o perfil da pessoa para aquele cargo, qual a descrição do cargo, que tipo de atividade que essa pessoa ela vai fazer.
Então, com esses processos claros, desenhados, documentados, teremos uma maior assertividade na contratação desse novo colaborador. E, para finalizar, eu compartilho com vocês o trecho do número 12 do documento Perscrutai, que foi publicado no Ano da Vida Consagrada pela Congregação dos Institutos de Vida Consagrada e a Sociedade de Vida Apostólica, que diz que faz a nós uma exortação. As lideranças não devem deixar as coisas como estão, que seja afastada de nós a tentação de deixar tudo de lado e de considerar inútil todo o esforço para melhorar cada situação. Então, vamos com coragem, assumindo com tranquilidade os desafios e caminhando juntas para ultrapassá-los. Então, sei que temos outros desafios, né, na gestão de pessoas, porém, hoje eu compartilho estes com vocês. Por hora, obrigada pela atenção. Muito obrigado, irmã Vânia, né? Obrigado pela contribuição, muito obrigado, Sebastião. Realmente, Vai, Márcio. Márcio. Não sei se a minha internet aqui congelou, foi a do Márcio. Não, acho que o Sua Márcio. não, Sebastião. Tá ok. Tá. Não, enfim, nós vamos passar daqui a pouquinho, né, aquela sessão de perguntas e respostas, que é muito importante, porque aí a gente pode dar respostas mais específicas, né, a perguntas, questionamentos, dúvidas, considerações, né. Antes disso, eu vou passar a palavra para a Maria Lúcia, que vai falar um pouquinho sobre aquela promoção do curso Gestão de Si, né, que vai acontecer aí, né. Maria Lúcia, por favor. Maria Lúcia é a nossa coordenadora Bom da área de dia. relacionamento com o cliente. Oi, Maria Lúcia. Bom dia. voltei, eu peço desculpas, Sebastião, a tecnologia às vezes não Sim, colabora, né? sim. Tá Mas eu certo, tô de Moreira. E eu mesmo estou ansioso pelas respostas das perguntas, então eu estava lamentando aqui que tinha caído. Sebastião, eu vou começar aqui com uma pergunta para a irmã Vânia, e aí eu passo também para vocês, se vocês quiserem complementar, a gente vai alternando. Irmã Vânia, a gente recebeu uma pergunta aqui, que é o seguinte: nossa congregação tem ampliado a participação dos leigos em áreas estratégicas. Na opinião da senhora, como que a gente pode melhorar essa relação, essa integração, e mantendo vivo o carisma, né? Com a preocupação em preservar o carisma? A gente sabe, né, que pela pergunta aqui, irmã, da questão da entrada dos leigos nas congregações, e é um caminho que a própria igreja recomenda, mas como manter vivo o carisma e integrar as irmãs no processo? Eu acho, irmã, essa resposta da senhora demora pelo menos uma semana de discernimento, mas, por favor, nos ajude com algumas pistas. Márcia, é um grande desafio, né? A inserção dos leigos. Nós vivenciamos isso, especialmente nas áreas estratégicas, né? Porque eu vou falar pela minha realidade, né? Nós estamos acostumadas, nós irmãs, gerenciarmos as nossas obras, né? E a inserção de leigos, leigas neste processo causa, assim, um impacto muito grande dentro da própria congregação. Mas eu vejo que é muito importante, né? Porque quem carrega o carisma somos nós, né? As irmãs, né? Esse carisma, ele é dado a nós, né? Então, eu creio que faz-se necessário, de fato, formações constantes, né? A formação, por isso que eu coloquei, né? É uma aliada potente, inclusive na minha pesquisa de mestrado eu falo disso, né? A formação é uma aliada potente em todo o processo, né? Tanto da formação de lideranças de professores líderes dentro das escolas e nas congregações também. Então, a partir dessa formação,
é que os leigos, eles vão absorvendo, né? Eles vão apropriando-se do carisma, da nossa identidade. E aí, de fato, né, eles passarão nas decisões, né, a terem decisões próximas, né, e se não, como nós teríamos mesmo a partir dessa identidade, né? Então, eu acredito que seja esse o ponto aí, né, da gente caminhar via formação e uma formação sistematizada, porque eu acho que há uma grande dificuldade de programarmos, né, de termos uma sistematização dessas formações, né, para as pessoas que são colaboradoras e que estão né, na gestão junto conosco, né, nos pontos estratégicos conosco. Obrigado. Não sei se dei conta de Não, sim, muito responder, né, obrigado. mas... Não, muito obrigado. Sebastião, a gente tem uma pergunta aqui, é o seguinte, professor, nós temos um departamento de pessoal terceirizado e uma psicóloga responsável pela coordenação das pessoas internamente. Você vê algum problema em ser desta forma? Não existe um departamento pessoal interno, Sebastião, na instituição, e ela está Sim. dizendo que ela é uma psicóloga e que coordena. Você vê um problema de ser assim, de ser desta forma? Bem, veja bem, a gente teria que avaliar, analisar algumas coisas. Primeiro, qual que é o tamanho, né, dessa instituição, quantas obras, quantos colaboradores, né, quantos funcionários tem, né? Se é uma categoria de obra só, por exemplo, só escolas, ou se é, por exemplo, escolas, hospitais, obras sociais, ILPIs. Então, uma das coisas é ver o tamanho e a complexidade, digamos assim, dessa instituição. Segundo, o fato de haver a profissional é bem positivo, mas aí precisa ver se essa profissional, junto com a instituição, desenhou essa área, não é? Ou seja, essa área, então, de gestão de pessoas que nós vamos ter, ela vai estar composta de quais daqueles subsetores, né, que a gente mostrou lá naquele círculo, né? Cada subsetor daquele, ou cada setor dentro da área maior, tem funções, tarefas específicas, né? Então, se for uma instituição, por exemplo, de pequeno porte, uma pessoa talvez dê conta de tomar conta daquilo tudo, de fazer tudo. Mas isso precisa estar documentado, precisa estar definido, né? A existência formal da área é muito importante. Ter uma sala lá onde se tem lá a área de gestão de pessoas ou área de RH, o nome aí não importa tanto, mas é importante que haja uma formalização, que a área seja institucionalmente colocada, reconhecida, valorizada. Não adianta nada também o faz de conta, né? Contratar uma pessoa com uma formação ok na área, colocar lá e essa pessoa, por exemplo, não participar de decisões, não participar de reuniões de diretoria, essa pessoa ficar à margem, né? Então, na verdade, não se trata tanto de como a área está, digamos, composta em termos de pessoas, mas trata-se muito mais da estrutura da área, como ela está estruturada, e do local da área, como a área está localizada na estrutura da instituição. Então, é um pouco mais amplo do que isso. O fato do DP em si, né, processamento de folha, processamento de ponto, ser terceirizado, hoje em dia não vejo grande problema nisso, né? Pode-se economizar, na verdade, pode-se ter um serviço mais competente, mais atualizado, mais modernizado. Isso não é tanto o problema, desde que a área de gestão de pessoas também acompanhe isso, por exemplo, para não haver problema de folha, né, pagamento errado, horas extras não computadas. Nós, na prática, né, nós temos visto ao longo dos anos muitos problemas assim, né? A convenção coletiva que não é cumprida, e aí aparece aquele sentimento de injustiça, isso piora o clima, piora a relação do funcionário com a instituição e acaba sendo, em algum momento, judicializado, como eu falei, né? Então, a terceirização em si pode ser até positiva para esse aspecto, desde que a área de gestão de pessoas acompanhe isso e garanta
que erros não vão acontecer e que se acontecerem, que sejam, digamos assim, mitigados, né, rapidamente. Não sei se Tá joia. respondi. Tá certo. Não, Sebastião, acho que ficou claro, sim. É possível, né? Pela sua resposta, é possível, Sim. mas aí, levando em consideração essas outras questões que você colocou. Irmã Vânia, tem uma outra pergunta aqui para a senhora, que eu acho que essa aqui também, mas precisa de mais uma semana para a gente discernir, mas da mesma forma que objetivamente a senhora respondeu a outra, eu vou fazer essa aqui para a senhora. Olha só, a pessoa observou o currículo da senhora, que a senhora foi professora, coordenadora e diretora de obras. E ela pergunta exatamente como que a senhora consegue separar o papel de provincial, tendo passado por todos esses cargos, e às vezes a senhora vê no dia a dia as coisas acontecendo, como que a senhora consegue, às vezes, interferir ou não interferir, né? Não se sentir incomodada aí com o que está acontecendo, né? Ou seja, a senhora passou por todos os cargos, e no cargo de provincial a senhora tem uma visão de tudo. Então a pessoa pergunta, como que a senhora consegue conciliar aí essa questão, né? Opina, não opina? O que a senhora entende, irmã? Eu vejo que o fato de ter passado, de ter tido essa trajetória, né, como professora, coordenadora, diretora, então eu consigo ter uma apropriação de cada espaço, de ver também as dificuldades desses lugares, né, que esses lugares eles têm, e contribui muito hoje na pessoa que eu sou, né, enquanto Vânia e enquanto também gestora, enquanto presidente da congregação de São João Batista. Às vezes não é fácil não interferir, né? Então, eu utilizo muito o diálogo, né? A conversa, a escuta, escuto, mas também eu me posiciono. Eu tenho posicionamentos claros, objetivos, para ajudar também o outro a perceber o que está acontecendo, como pode ser resolvido aquela questão. E outro ponto é que eu estou junto, eu acompanho, né? Eu caminho junto com as pessoas, embora nós tenhamos 10 obras, né? Na nossa província, escolas particulares, escolas gratuitas, obras sociais, mas eu visito periodicamente cada obra, cada comunidade. Então, eu faço essa escuta, né, das pessoas e também eu recebo um feedback, né, dessas pessoas em relação ao que está acontecendo nas obras. Então, eu acredito que esses pontos, né, caminhar junto, o diálogo, essa escuta constante, ela contribui nesse processo, me ajuda também a perceber melhor tudo que está acontecendo e poder contribuir com as pessoas que estão ali. Não é fácil, né? Enquanto assim, eu não interfiro, né? Já digo, mesmo como diretora da escola, eu não interferia no trabalho que era da coordenadora, mas a gente conversava antes e ela que conduzia o processo ali, né? Então, ir lá falar com o professor antes dela, não. Então, da mesma forma, hoje eu faço, né? Quem está na gestão da obra é uma irmã, é um leigo, é uma leiga, então ela que vai conduzir aquele processo, mas nós vamos caminhar juntas ali para que tenhamos uma boa solução, né? Uma boa caminhada. Certo, obrigado, irmã. Márcio, Vamos passar. Pois não, Sebastião? tem uma fala aqui da irmã Cássia no chat. Você lê aí? Tá disponível aí para você? Não, para mim essa não chegou aqui não, Sebastião. Deixa eu ler então aqui, da irmã Cássia, né? A formação de lideranças e de gestores é realmente um dos nossos maiores desafios hoje. Fazemos encontros de formação online e presencial, mas vemos que ainda não conseguimos o objetivo, seja na formação de leigos ou na formação de irmãs, né? Vocês teriam sugestões?
Na verdade, irmã, a irmã Vânia mencionou aí mais de uma vez, e eu falei também antes, algo que é muito importante, que é um programa de formação sistematizado e regular, né? E um programa realmente desenhado, um programa que não seja, digamos assim, repetitivo, né? Um programa que seja, na verdade, cumulativo, ou seja, como se fosse um itinerário formativo. Isso é muito importante para os funcionários perceberem. Por exemplo, um encontro é sobre o carisma e missão, por exemplo, o outro encontro é um desdobramento disso, né? Ou seja, como que na prática, na tomada de decisões, nós vamos usar o carisma e a missão, ou nós vamos ser iluminados pelo carisma e a missão. Esse seria o segundo encontro. O terceiro encontro, por exemplo, né, sei lá, técnicas de tomada de decisão. Aí, lá nas técnicas de tomada de decisão, nós vamos nos referir de novo também ao carisma e à missão. Um quarto encontro, um outro aprofundamento. Eu quero dizer que desenhar o programa como um programa de ensino mesmo, com um itinerário, é muito importante, não é? Para que o programa de formação ele traga um encantamento. Essa palavra é muito importante, né, na formação. Também na escola, no curso que a gente faz, numa pós-graduação, no mestrado, no doutorado, se você não se encanta pelo tema, se você não se encanta pela forma como o tema vai ser trabalhado, fica muito difícil você apreender, né? Você se apropriar do que está sendo trabalhado. Então, acho que um cuidado que se tem que ter nas congregações é esse, de ter um programa desenhado, sistematizado, regular, não ser encontros de vez em quando, encontros sazonais, pensado para horários em que as pessoas podem participar, e encontros, né, um programa desenhado de tal forma que seja agradável, que seja interessante, que seja instigante, que seja atualizado, moderno, ou seja, o conteúdo, a essência precisa permanecer, precisa estar presente, mas a forma de trabalhar isso é também muito importante, né? Agora, também não há milagre, né? E a formação é muito esse processo de água mole em pedra dura, né? É muito esse processo, é um processo cumulativo, né? É um processo de vivência. Então, a formação tem que pensar nisso tudo. Formação hoje para as congregações, nós sempre recomendamos que ela se embase, pelo menos, em 3 eixos. Um eixo, que é a formação carismática, ou seja, das questões realmente ligadas à espiritualidade e carisma. Um outro eixo ligado a formação de liderança, desenvolvimento de lideranças, evidentemente, para quem já é líder ou para quem pode se tornar líder, tanto das religiosas quanto dos leigos, formação de lideranças, e um terceiro eixo, que é a formação técnica, propriamente dita, né? Formação para as áreas fins, que aí não significa que tenha que ser uma formação somente interna, né? Ela pode ter, por exemplo, política de formação, uma parceria com alguma universidade, com algum centro de estudos, de ensino, porque na formação técnica, nesse eixo técnico, vai depender das obras que vocês têm, mas, por exemplo, você vai ter que ter formação na área de pedagogia, na área de ensino e aprendizagem, na área de metodologia de ensino, ou então na área de saúde, né? Ou então, né? Se for hospitais e escolas, formação na área de saúde, uma série de coisas na área de saúde, na área de LPIs, por exemplo, na área de gerontologia, se você tem ILPI. Então, assim, a formação técnica, dentro desse eixo formação técnica, ele precisa se desdobrar em vários sub-eixos, né, em vários eixos menores, que precisam ser contemplados por esse programa. Claro que tudo de forma planejada, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo agora, né? Mas é por aí. Agora, ao longo de anos que se consegue realmente que as pessoas internalizem os valores e princípios da instituição, o carisma e a missão e assim por diante. Tá certo. Eu Mas, só, eu só Pois não, queria Vânia. complementar, Sebastião, né, pois que não, irmã a Vânia. formação ela é de responsabilidade da instituição. A formação ela é de responsabilidade da instituição e também do colaborador, né? Então tem que ter essas duas vias aí caminhando juntas, né? Então, Sim, para ter um sucesso, né, sim. na formação, os dois
precisam se empenhar nesse sentido, né? Porque não é Uhum, só a instituição muitas vezes empenha-se. uhum, Eu não uhum, falo só com os colaboradores, mas também com as próprias irmãs isso acontece, né? A gente uhum, prepara, a gente, e aí acaba não surtindo aquele efeito, mas é preciso ter esse caminho juntas aí, é uma corresponsabilidade. uhum. Obrigado, irmã Vânia. Sua complementação aí foi muito importante. Ô, Márcio, tem duas questões aqui no chat, não sei se você está tendo acesso aí. Eu tenho mais uma aqui, Sebastião, que é a seguinte, e tem mais a do chat também. Olha só, a pessoa está perguntando, Sebastião e irmã Vânia, como a gestão de pessoas pode contribuir efetivamente para a ampliação do número de alunos e para a fidelização dos alunos, né? Então, como que Uhum, a gestão de pessoas pode contribuir para aumentar e manter o número de uhum. alunos? Boa pergunta. Irmã Vânia, a senhora quer ir primeiro? Não, Sebastião, pode começar aí, por favor. Tá bom, obrigado. Até porque É, você tem um livro sobre isso. é verdade, o perda de alunos nas escolas católicas, Isso, viu, gente? isso. Muito boa pergunta, né? Eu gosto dessas perguntas bem claras e objetivas. Vamos também tentar ser claros e objetivos. Vejam bem, ah, a escola ganhar aluno ou perder aluno, eu falo sempre, e isso está lá no livro, que é um somatório de variáveis, pequenas variáveis que se somam e se são positivas, a escola ganha alunos, se são negativas, a escola perde alunos. Dentre essas variáveis, esse componente humano, e aí que entra a gestão de pessoas, é fundamental, porque o professor é uma pessoa que vai ter o maior contato, o maior tempo de contato com o aluno. Professor é a professora, né? Claro. É, Se o professor, por exemplo, não entender a linguagem da escola, se o professor, por exemplo, estiver insatisfeito, se o professor estiver chateado, se o clima organizacional ali for ruim, for um clima nefasto, onde a pessoa não se sente bem, onde a pessoa não se sente valorizada, não se sente reconhecida, é, ele não vai trabalhar bem. Não é só ele, não, qualquer um de nós não trabalha bem se a gente está insatisfeito. E a área de gestão de pessoas aí, e a gestão de pessoas como um todo, não só a área, mas todas as lideranças, tem um papel fundamental, por exemplo, na constituição e na manutenção desse clima positivo. Então, primeiro ponto, né, o clima. E o clima vai afetar professor, vai afetar secretárias, que vão ter muito contato com pais e com alunos, vai afetar a pessoa da cantina, vai afetar a pessoa que limpa o pátio, ou seja, o clima afeta todo mundo, né? Essa é uma questão assim fundamental. Eu estou falando do clima porque dentro do clima há cerca de 30 variáveis que impactam o clima, que têm uma relação com o clima, né? Então, quando você pensa em clima, você pensa em quase tudo ligado à gestão de pessoas, né? Se você consegue equacionar bem, resolver bem a questão do clima organizacional, todas as variáveis que compõem o clima, você, de certa forma, garante um clima tão positivo, pessoas felizes, e isso vai contribuir muito para o aumento do número de alunos. Por quê? Vão ser boas aulas, o índice de proficiência lá do aluno vai ser bom, do colégio, então, como um todo, o aluno vai se sentir acolhido, o aluno vai indicar o colégio, porque confia no colégio, sente que o professor é comprometido, na secretaria, né, ele vai ser bem tratado, bem acolhido. Claro que a área de comunicação e marketing tem um papel importantíssimo aí em divulgar isso para o mercado, em dizer quem que é aquela escola, né? A escola precisa, a congregação, a escola precisam fazer um trabalho muito importante sobre a sua identidade. Esses elementos identitários, esses traços identitários, na verdade, é que vão guiar muito toda a questão de gestão de pessoas. A gestão de pessoas vai se embasar muito nos traços identitários da instituição. E cabe à área de comunicação e marketing divulgar isso, cabe à área de comunicação e marketing trabalhar para atrair esses possíveis interessados para virem conhecer a escola, e os alunos que estão presentes na escola têm que ser os primeiros interessados em que a escola continue aberta, continue sólida, continue robusta. Eles é que vão ser, digamos assim, a prova mais cabal de que a escola está dando certo. Porque quando vem uma pessoa visitar, se vê os alunos
de cara fechada, de cara feia, insatisfeitos, infelizes, isso, de certa forma, exuda, né? Isso sai, as pessoas vão perceber isso e aí a escola vai perder alunos, né? Irmã Vânia, a senhora quer complementar? É isso mesmo, Sebastião, né? Nós, principalmente quando a gente está diante de escolas, a gente sabe muito bem o quanto que o posicionamento do professor, ele é importante, né? Então, se ele está satisfeito, de fato, ele fideliza, e se ele está insatisfeito, ele leva muitos alunos para fora daquela escola, né? Então, eu concordo que a área de gestão ela vai trabalhar tudo isso aí para que todos estejam satisfeitos, todos estejam bem dentro da instituição. Se há algum conflito que vai existir, conflito ou outro, imediatamente que isso seja solucionado, para que não impacte, né, no aluno, na família, que são os nossos. São as pessoas que estão junto com a gente ali e que levam a instituição, né? Obrigado, Certo, irmã. obrigado. Ô, Márcio, Obrigado. tem duas falas aqui, vê se você tem acesso aí. Uma é do Sim, Fábio. sim. Tá, Eu então, vi por aqui, favor. Sebastião, só informando que a Tá. gente já tá caminhando para o encerramento, né? Então a gente vai responder mais essas duas perguntas, e lembrar a todos que essa gravação vai ficar disponível no YouTube, né? A partir de amanhã já deve estar disponível lá no YouTube do Axis, né? Sebastião, então o Fábio ele pergunta a respeito do papel da gestão de pessoas para conciliar o uso aí do celular, né? Como lidar com o uso da tecnologia do celular no dia a dia do colaborador? Qual o papel da gestão de pessoas para conciliar esse uso? Uhum. Milagre custa mais caro, viu, gente? Boa pergunta, Fábio, muito boa pergunta. Uma coisa, na verdade, né? Primeiro, assim, tem que haver normas. Pode usar o celular, não pode, em que momentos que pode, em que momento não pode, isso tem que estar escrito. O ideal é que essas normas sejam construídas envolvendo as pessoas. Claro que se a escola tem, sei lá, 200 funcionários, você não vai conseguir envolver os 200, mas representantes dos setores. Uma pessoa do setor de manutenção, uma pessoa do setor de reprografia, uma pessoa dos auxiliares de pátio representando, ou seja, forma um grupo, sei lá, de 10 pessoas, sentem-se para construir essas normas de uso do celular. Pode, não pode, que hora que não pode, como que não pode. Por que é importante envolver? Porque aquilo que é colocado de cima para baixo tende a ser pouco respeitado. Você lembra aí que eu coloquei lá que o leigo não tem voto de obediência, né? Nós sabemos disso. Então, primeiro, construir essas normas em conjunto, de forma partilhada, para que eles participem, para que eles, eventualmente... por exemplo, né, na hora de construir essas normas, um pode falar assim, mas se for um telefonema urgente, a minha filha, por exemplo, sei lá, se acidentou lá, o que você responde? Não é? Ou seja, num caso de urgência de saúde, é sensato que a pessoa, por exemplo, possa atender o telefone. Bom, eu quero dizer que quando você envolve o grupo, essa construção de normas, ela fica muito mais robusta, muito mais consistente, e há uma tendência muito maior de as pessoas aderirem à norma, alinharem-se à norma e cumprirem a norma quando elas participaram da sua elaboração, da sua discussão, da sua reflexão. Então, o primeiro passo seria esse. O segundo passo seria o monitoramento, a observação do cumprimento da norma. E aí os gestores, né, todos os gestores, têm também que ficar atentos e serem assertivos. A irmã Vânia antes falou uma palavra aí, né? De não ser maternal, de não passar a mão na cabeça, é isso mesmo. Né? A instituição tem que aprender a não passar a mão na cabeça. A instituição tem que ser respeitosa, tem que cumprir o que é combinado, cumprir a lei, mas também fazer cumprir aquilo que foi acordado, aquilo que está normatizado. E aí, sim, se pega o funcionário, por exemplo, usando o celular fora da norma, chama esse funcionário para conversar, dá um feedback a ele. Né? Aí no livro, inclusive, Gestão de Pessoas, tem lá uma técnica boa de feedback. Né? Dá um feedback honesto, assertivo, correto para ele. E aí a pessoa tem que entender e tem que cooperar. Tem sempre o lado do outro. Né? A gente não faz tudo sozinho. Isso, eu diria,
que essa elaboração de norma dessa forma e esse bom acompanhamento, eu diria que resolveria talvez em 90% dos problemas. Os outros 10% são casos aí de exceção. Irmã Vânia, a senhora quer complementar? É isso mesmo, ter os manuais, né? Inclusive, eu coloco esse desafio, né? Da gente ter esses processos desenhados, documentados e claros, né? Então, os Sim. manuais de conduta, né, dos colaboradores, e de fato, é mais fácil todos se alinharem à norma, e o incômodo não é só para o gestor, né? Quando a pessoa infringe uma norma, é incômodo para o colega também, né? Então, esse colega é o primeiro a dizer, olha, está combinado isso e fulano não está fazendo, né? Então, por isso que é necessário que se tenha manuais, né, de condutas ali, claros e amplamente divulgados para todos os Uhum. funcionários, né? Para todos os colaboradores. Obrigado, Fácil. Sebastião. Irmã Vânia, Sebastião, tem mais uma pergunta, tem outras Uhum. aqui, mas eu vou fazer mais essa que está no chat, mas eu já vou me despedir aqui e passo a palavra para você, Sebastião. Então, eu agradeço a todos que participaram conosco até aqui. Falta uma resposta, que eu vou passar a palavra para o Sebastião, para a irmã Vânia, mas eu já me despeço aqui e agradeço a todos pela participação aqui conosco. Sebastião, a pergunta vem lá da congregação da qual pertencia a irmã Dulce, que é a Uhum. congregação do Hospital Tricentenário, congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Uhum. A Eulina, ela nos pergunta, gostaria de saber sobre ações voltadas para a saúde mental dos colaboradores. O que a Uhum. gente poderia falar sobre isso, Sim. Sebastião? Muito boa pergunta, Eulina, muito importante, né? Naquela segunda lâmina lá, quando eu falo de RH, uma das coisas que eu falo é esse programa de saúde, né? E saúde aí inclui saúde mental. Muito importante o papel da gestão de pessoas nisso. E aí, claro, o primeiro ponto é conhecer a obra. Por exemplo, o hospital não é a minha área, né, de especialização, mas uma coisa que a gente sabe em hospital é que as pessoas, os trabalhadores, os funcionários estão expostos todo dia a um grande estresse, não é? Não só pelo volume de trabalho, pelo tempo de hospital, que é tudo muito rápido, pela velocidade, mas pelos casos humanos que chegam ao hospital, né? São pessoas que entram, por exemplo, para uma cirurgia e vão a óbito, uma cirurgia às vezes simples, mas que vai a óbito e a família tem aquele trauma daquela perda, são pessoas em fase terminal, isso, evidentemente, e tantas outras coisas que acontecem no hospital, isso impacta, com certeza, fortemente os funcionários. É muito importante, então, que em hospital e em outras obras, a gestão de pessoas pense nos programas de saúde mental. E aí tem que montar esses programas de forma colaborativa com a própria equipe, né? Por exemplo, certamente no hospital você vai ter médicos muito experientes, né, que às vezes ou já lidam ou já lidaram com essa área de saúde mental, ou seja, o que é que se pode fazer, né, para as pessoas que trabalham no hospital, por exemplo, em termos de saúde mental, né? Que tipo de programa se pode ter, que tipo de vivências se pode ter. Uma coisa que a gente sabe, né, como psicólogo aí, que é muito importante, é as pessoas terem um espaço de fala. E aí o RH, então, deve criar espaços de escuta, né? Escutas aí mediadas por alguém, preferencialmente com uma formação também em psicologia, para que as pessoas possam realmente se colocar aquele estresse pelo qual passou, aqueles sentimentos que inevitavelmente vão vir ao lidar com essas questões, digamos assim, que nos colocam no limite, né? Então, esses programas de escuta são muito importantes, e aí é uma escuta qualificada, né? Uma escuta adequada, uma escuta correta, ou seja, um espaço onde a pessoa possa se colocar e possa elaborar internamente, pelo menos em parte, aquele trauma que ela está vivendo, aqueles sentimentos, aquelas emoções que às vezes estão vindo à pele dela, né, à flor da pele, e ela não está nem, às vezes, conseguindo lidar direito. Né? Essa é uma medida, que é uma medida, eu diria, relativamente simples, barata e que tem um alcance muito grande. Mas, certamente, há toda uma possibilidade de um programa
realmente para cuidar da saúde mental dos colaboradores, que teria que ser desenvolvido aí em conjunto, tá, com a equipe interna. Irmã Vânia, a senhora gostaria de complementar? Além desses programas, eu vejo que é importante buscar atividades que tirem desse lugar, né, desse estresse. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né, na semana, acho que foi semana passada, eu vi a empresa que trabalha conosco, a empresa de contabilidade, ofereceu lá aos funcionários uma tarde, de festa junina, né? Então, isso é interessante, porque eles trabalham ali, tem que dar respostas muito rápidas, estressam também, porque às vezes nós ligamos e queremos a informação o mais rápido possível. Então, esses momentos, eles também ajudam, a tirar a pessoa desse lugar de estresse, né? Desse lugar que muitas vezes adoece. E também favorece o vínculo entre a equipe, né? E dentro do horário de trabalho, né? Não é depois do horário, né? Por isso que às vezes a gente acha que isso é um custo, né? Não, isso é um investimento, porque se a gente tem um profissional bem cuidado mentalmente, então ele vai trabalhar muito melhor. Então eu acredito também que essas atividades elas contribuam nesse processo de saúde mental. Ok, obrigado, irmã Vânia. Olha, chegamos aqui ao fim. Outras perguntas, né, que foram encaminhadas aí, depois o Márcio e a Karina vão passar para a gente responde por escrito, tá? Pelo e-mail que vocês utilizaram aí na inscrição. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, né, todos e todas, agradecer muito à irmã Vânia pela participação muito rica, muito importante aqui, agradecer ao Márcio, a Maria Lúcia, a Karina, toda a equipe do Axis, né, que se envolveu aqui no evento, que normalmente se envolve nesses eventos, né, os consultores nossos, os nossos clientes, agradecer muito e convidar para o próximo Axis às 10, a Karina depois vai divulgar por e-mail o tema do próximo, e a gente espera ter atendido, né, pelo menos em parte, essa busca, né, como eu estou vendo aqui no chat, de algumas respostas ou algumas pistas, pelo menos, sobre essa área de gestão de pessoas que é tão importante. Muito obrigado, até a próxima. Márcio, irmã Vânia, para as senhoras, se vocês se despedirem. Muito Muito obrigado obrigada a todos. também. Desculpa, Márcio. Eu agradeço o convite do Instituto Axis, né? Agradeço a você, Sebastião, e toda a equipe. Uma manhã riquíssima, né? Porque desde manhã que a gente está conversando, né? Nós começamos aqui às 10, mas na realidade começamos bastante, bem antes, né? Foi. Uma manhã riquíssima e esse compartilhamento de experiências, saberes, me enriquece muito todos os dias. Então, eu desejo a todas paz e alegria nesse dia e todos os dias que virão aí. Muito obrigada. Márcio. Obrigado, irmã Obrigado. Vânia, né, por partilhar conosco a experiência da senhora, né, e para nós, com certeza, é muito rico. Né? Obrigado a todos que estiveram aqui conosco, uma abençoada quinta-feira de trabalho, né, e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Fiquem com Deus.